Empresário viúvo encontra a empregada brincando com suas filhas no jardim e descobre algo inesperado. Ricardo congelou ao ouvir gargalhadas vindas do jardim. As gêmeas abraçavam Mariana sorrindo de um jeito que não faziam desde que a mãe morreu. Ricardo soltou a pasta de couro que segurava e ela caiu no gramado, fazendo um som abafado. Ele estava parado ali há quanto tempo? 2 minutos? 5? Não sabia dizer. O que importava era que pela primeira vez em 8 meses, ele via as filhas sorrindo daquele jeito. Não um sorriso educado ou forçado que elas ofereciam quando alguém tentava animá-las. Era um sorriso verdadeiro, cheio, sem dor por trás. As duas estavam no cavalo de balanço que ele tinha comprado semanas antes da Beatriz morrer. Um presente que ficou encostado no canto do quarto porque nenhuma das meninas quis tocar nele depois do funeral. Mas ali estavam elas agora. Clara e Cecília, balançando de um lado para o outro, rindo alto, esticando os bracinhos na direção da empregada que estava sentada na grama com o uniforme preto manchado de verde. Mariana era jovem, tinha acabado de fazer 26 anos e trabalhava na casa havia apenas 3 semanas. A agência tinha mandado outras 5 candidatas antes dela, mas nenhuma durou mais de 2 dias. As gêmeas eram difíceis, todo mundo sabia disso. Elas tinham apenas 3 anos quando Beatriz faleceu, e desde então viviam num estado de silêncio assustador, recusando comida, chorando durante a noite, rejeitando qualquer tipo de afeto. Ricardo tentou tudo. Levou as duas para psicólogos infantis, mudou a rotina da casa, contratou babás especializadas. Nada funcionou. As meninas continuavam fechadas num mundo próprio, onde ninguém conseguia entrar. Até aquele momento. Até Mariana. Ricardo deu um passo à frente, pisando devagar na grama ainda úmida da rega matinal. Mariana não tinha percebido a presença dele. Ela estava ocupada demais, contando uma história engraçada sobre um coelho que roubava cenouras de uma horta. As gêmeas ouviam atentas, os olhos arregalados, as bocas abertas em sorrisos largos. Clara bateu palmas quando o coelho fugiu do fazendeiro e Cecília riu tão alto que acabou engasgando com a própria saliva. Mariana pegou a menina no colo imediatamente, batendo de leve nas costas dela, fazendo sons suaves e tranquilizadores até Cecília parar de tossir. Calma, meu amor. Devagar. Respira fundo. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Aquele tom de voz. Aquele jeito de segurar. Era exatamente como Beatriz fazia. Não igual, mas parecido o suficiente para trazer uma memória dolorosa e, ao mesmo tempo, reconfortante. Ele balançou a cabeça tentando afastar os pensamentos e finalmente se aproximou o suficiente para ser notado. Mariana ergueu os olhos e o viu. Ela ficou tensa na hora, largando Cecília com cuidado no chão e levantando rapidamente, limpando as mãos no avental branco. Senhor Ricardo, eu não sabia que o senhor já tinha chegado. Cheguei faz uns minutos. Desculpa, eu deveria estar dentro de casa arrumando a cozinha, mas as meninas pediram para vir para o jardim e eu achei que não tinha problema. Ricardo olhou para as filhas, que agora estavam quietas, observando a conversa com expressões neutras. Ele odiava como elas ficavam assim na presença dele, como se ele fosse um estranho, como se tivessem medo. Pode ficar à vontade, elas parecem estar se divertindo. Mariana hesitou, mordendo o lábio inferior, claramente sem saber se aquilo era uma permissão ou uma ordem disfarçada. Ricardo percebeu a confusão e suspirou. Sério, pode continuar. Eu só vim pegar uns documentos que esqueci na mesa do escritório. Certo, com licença então. Mariana fez menção de voltar para junto das gêmeas, mas Ricardo não conseguiu se segurar. Como você conseguiu? Ela parou e virou, franzindo a testa. Consegui o quê, senhor? Fazê-las rir desse jeito, sorrir assim. Eu não via isso faz meses. Mariana olhou para Clara e Cecília, que agora estavam brincando de dar comidinha imaginária para o cavalo de balanço.
Ela deu de ombros, um gesto simples, mas cheio de sinceridade. Eu não sei, acho que eu só converso com elas de um jeito normal, sem forçar, sem tentar demais. Criança percebe quando a gente está fingindo. Ricardo não respondeu. Ele ficou ali parado, observando as filhas, sentindo um misto de alívio e culpa. Por que ele não conseguia fazer isso? Porque ele, o pai delas, não era capaz de arrancar nem uma risada sincera, enquanto uma mulher que mal conheciam conseguia em questão de dias. Preciso ir, ele disse finalmente, a voz mais áspera do que pretendia. Claro, desculpa ter atrapalhado. Você não atrapalhou nada. Ricardo entrou na casa pela porta lateral, subiu a escada de mármore que levava ao segundo andar e entrou no escritório. Ele ficou ali por 20 minutos, sentado na cadeira de couro, olhando para o computador desligado, tentando organizar os pensamentos. Quando finalmente desceu, já tinha escurecido lá fora. Mariana estava na cozinha preparando o jantar das meninas, cortando legumes em pedaços pequenos, temperando tudo com cuidado. Onde elas estão? Ricardo perguntou, encostando na porta. No quarto. Tomaram banho e pedi para elas escolherem um pijama. Você deu banho nelas? Dei. Elas pediram. Eu espero que não tenha problema. Ricardo balançou a cabeça. Não, sem problema. Obrigado. Mariana sorriu de leve e voltou a atenção para a panela no fogão. Ricardo ficou ali por mais alguns segundos, observando a forma como ela se movia pela cozinha, como se já conhecesse cada gaveta e cada prateleira. Ele subiu para o quarto das gêmeas e as encontrou já de pijama, sentadas na cama, esperando. Clara tinha um urso de pelúcia no colo e Cecília estava folheando um livro ilustrado. Oi, meninas! As duas olharam para ele sem muito entusiasmo, mas pelo menos responderam. Oi, papai. Ricardo sentou na beirada da cama, tentando encontrar algo para dizer, mas as palavras pareciam fugir dele. Ele nunca foi bom com conversas casuais. Com Beatriz era fácil porque ela preenchia os silêncios, mas agora sozinho ele se sentia perdido. Vocês se divertiram hoje? Clara assentiu. A tia Mariana é legal. Ela contou a história do coelho, Cecília acrescentou, ainda olhando para o livro. Eu sei, eu vi. Silêncio novamente. Ricardo respirou fundo e tentou de novo. Vocês gostam dela? As duas balançaram a cabeça ao mesmo tempo, de forma quase sincronizada. Ricardo sentiu um nó na garganta. Que bom, ela parece ser uma pessoa boa. Naquele momento, Mariana apareceu na porta segurando uma bandeja com 2 pratos de comida. Desculpa interromper. Trouxe o jantar das meninas. Pode entrar. Mariana colocou a bandeja na mesinha baixa que ficava perto da janela e chamou as gêmeas. Elas saíram da cama correndo e se sentaram no chão, pegando os garfos e começando a comer sem reclamar. Ricardo ficou surpreso. Normalmente, era uma batalha fazer com que elas comessem qualquer coisa. Como você fez isso? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Mariana. Fiz o quê? Elas nunca comem sem reclamar. Ah, eu deixei elas escolherem o tempero. Perguntei se queriam mais sal ou mais limão. Criança gosta de sentir que tem escolha. Ricardo assentiu devagar, processando aquilo. Fazia sentido. Por que ele nunca tinha pensado nisso? Mariana saiu do quarto depois de ter certeza de que as meninas estavam comendo direitinho, e Ricardo a seguiu até o corredor. Mariana, espera! Ela parou e virou, segurando a bandeja vazia contra o peito. Sim, senhor. Para de me chamar de senhor. Eu tenho 34 anos. Me chama de Ricardo. Ela hesitou, claramente desconfortável, mas acabou concordando. Tudo bem, Ricardo. Eu queria te agradecer pelo que você está fazendo com as meninas. Eu tentei de tudo nos últimos meses, mas nada funcionou. E aí você aparece e em 3 semanas elas já estão comendo, rindo, brincando. Eu não sei como você conseguiu, mas obrigado. Mariana baixou os olhos, o rosto levemente corado. Eu não fiz nada de especial.
Só tratei elas com carinho. Criança precisa disso. Não é só isso. Tem alguma coisa em você que elas confiam, algo que eu não tenho. Não fala assim. Elas te amam, só estão perdidas ainda. Perderam a mãe muito cedo. É normal que demorem para se abrir de novo. Ricardo engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. E você? Você tem filhos? Mariana balançou a cabeça. Não, nunca tive. Casada? Não, eu fui, mas não deu certo. Ricardo percebeu que tinha invadido um território delicado e recuou. Desculpa, não era para ter perguntado. Sem problema. Faz tempo já, 3 anos. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando. Então Mariana deu um passo para trás. Vou terminar de arrumar a cozinha antes de ir embora. Você mora longe? Meia hora de ônibus? Eu posso te dar uma carona se quiser. Mariana sorriu, mas recusou. Obrigada, mas não precisa. Eu sei que o senhor, digo, o Ricardo, já deve estar cansado. Eu não me importo. Sério, tá tudo bem. Mas obrigada. Ela desceu a escada e Ricardo ficou parado no corredor, ouvindo o som dos passos dela se afastando. Ele voltou para o quarto das meninas e viu que elas já tinham terminado de comer e estavam deitadas na cama, os olhos pesados de sono. Ele cobriu as duas com cuidado, apagou a luz e saiu, deixando a porta entreaberta. Mais tarde, quando Mariana foi embora, Ricardo ficou sozinho na sala, sentado no sofá, com um copo de uísque na mão. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio diferente. Não era mais aquela quietude pesada e sufocante que vinha acompanhada de lembranças dolorosas. Era um silêncio tranquilo, quase reconfortante. Ele tomou um gole da bebida e fechou os olhos, permitindo-se relaxar pela primeira vez em meses. Nos dias seguintes, Ricardo começou a prestar mais atenção em Mariana. Não de propósito, mas era inevitável. Ela estava sempre ali, cuidando das meninas, limpando a casa, preparando comida. E toda vez que ele a via, notava algo diferente. A forma como ela cantava enquanto lavava a louça. O jeito como ela dobrava as roupas das gêmeas com tanto cuidado. A risada baixa que ela dava quando Clara fazia alguma pergunta engraçada. Uma tarde, ele chegou mais cedo do trabalho e encontrou Mariana e as gêmeas no jardim de novo. Dessa vez, elas estavam pintando pedras com tinta colorida. Clara tinha escolhido rosa e amarelo, enquanto Cecília preferia azul e verde. Mariana estava sentada entre as duas, ajudando, ensinando como segurar o pincel, como misturar as cores. Posso participar? Ricardo perguntou, se aproximando. As três olharam para ele surpresas. Mariana foi a primeira a responder. Claro, tem tinta e pincel sobrando. Ricardo se sentou na grama ao lado de Cecília e pegou uma pedra lisa. Ele molhou o pincel na tinta vermelha e começou a fazer linhas tortas e desajeitadas. Clara riu. Papai, você não sabe pintar. Eu sei, nunca fui bom nisso. Deixa eu te ensinar, Cecília ofereceu, pegando na mão do pai e guiando o pincel. Tem que ir devagar, assim ó. Ricardo sentiu o peito apertar de novo. Fazia tanto tempo que as filhas não o tocavam voluntariamente. Ele deixou Cecília guiar a mão dele, criando formas abstratas na pedra. Quando terminaram, ela sorriu orgulhosa. Ficou bonito agora. Ficou mesmo. Obrigado, filha. Eles passaram a próxima hora pintando juntos, rindo das criações estranhas, sujando as mãos de tinta. Mariana observava tudo com um sorriso discreto, claramente satisfeita em ver Ricardo interagindo com as filhas. Quando o sol começou a se pôr, ela recolheu os materiais e levou as meninas para dentro para lavarem as mãos. Ricardo ficou sozinho no jardim por mais alguns minutos, olhando para as pedras pintadas espalhadas na grama. Ele pegou a que tinha feito com Cecília e a guardou no bolso. Naquela noite, depois que as meninas dormiram,
Ricardo encontrou Mariana na cozinha, limpando os pincéis. "Obrigado por hoje", ele disse, encostando no balcão. "Por quê?" "Por me deixar participar. Por não me fazer sentir um intruso na vida das minhas próprias filhas." Mariana parou o que estava fazendo e olhou para ele com seriedade. "Ricardo, você nunca foi intruso. Elas só precisavam de tempo, e você também." "Tempo para quê?" "Para processar a perda, para aprender a viver de novo." Ricardo ficou em silêncio, digerindo aquelas palavras. Mariana secou as mãos no pano de prato e se virou para ele. "Posso te fazer uma pergunta?" "Pode. Você ainda pensa nela, na Beatriz?" Ricardo não esperava aquilo. Ele respirou fundo antes de responder. "Todo dia, toda hora, principalmente quando olho para as meninas e vejo o rosto dela estampado nelas." "E dói?" "Sempre. Mas está doendo menos." Mariana assentiu, como se entendesse perfeitamente. "É assim mesmo. A dor nunca vai embora completamente, mas ela fica mais suportável com o tempo." "Você fala como quem sabe." "Eu sei. Perdi meu marido faz 3 anos. Acidente de carro. Ele estava voltando do trabalho e um caminhão perdeu o freio." Ricardo sentiu um aperto no peito. "Eu sinto muito." "Obrigada. Nos primeiros meses eu achei que não ia conseguir seguir em frente. Eu queria morrer junto com ele, mas aí eu percebi que ele não ia querer isso para mim. Ele ia querer que eu vivesse, que eu fosse feliz de novo." "E você conseguiu? Ser feliz de novo?" Mariana pensou por um momento antes de responder. "Eu consegui voltar a sorrir, voltar a sentir alegria nas coisas pequenas. Não sei se isso é ser completamente feliz, mas já é alguma coisa." Ricardo assentiu, sentindo uma conexão estranha com aquela mulher que ele mal conhecia. Eles tinham vivido perdas diferentes, mas a dor era a mesma. "Você é forte", ele disse, e aquilo não era um elogio vazio. Era uma constatação. "Você também, mais do que imagina." Eles ficaram ali por mais algum tempo, conversando sobre coisas aleatórias, até que Mariana disse que precisava ir. Ricardo ofereceu carona de novo, e dessa vez ela aceitou. O trajeto foi silencioso, mas confortável. Ricardo dirigia devagar, aproveitando o tempo que tinha ao lado dela. Quando chegaram no prédio onde Mariana morava, ela agradeceu e saiu do carro. Mas antes de fechar a porta, ela se virou. "Ricardo, obrigada por confiar em mim, para cuidar das suas filhas, para estar na sua casa. Eu sei que não deve ser fácil deixar alguém estranho entrar na vida de vocês. Você não é mais estranha, e eu confio em você, mais do que confiei em qualquer outra pessoa nos últimos meses." Mariana sorriu, e havia algo diferente naquele sorriso, algo mais profundo. "Até amanhã, então." "Até amanhã." Ricardo voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos confusos. Ele não entendia o que estava sentindo. Não era atração, ou pelo menos não só isso. Era gratidão, admiração, uma sensação de que finalmente alguém entendia pelo que ele estava passando sem precisar de explicações. Nas semanas seguintes, a rotina da casa mudou completamente. As gêmeas estavam cada vez mais animadas, falantes, carinhosas. Elas corriam para abraçar Mariana todas as manhãs quando ela chegava e choravam quando ela ia embora no fim do dia. Ricardo também começou a sair mais cedo do trabalho, só para passar mais tempo com as filhas e com Mariana. Eles jantavam juntos agora, os 4, como se fossem uma família. Ricardo não tinha planejado aquilo, mas aconteceu naturalmente. Mariana cozinhava, as meninas ajudavam a pôr a mesa e Ricardo abria uma garrafa de vinho. Conversavam sobre o dia, sobre planos para o fim de semana, sobre coisas bobas que faziam todos rirem. Uma noite, depois que as gêmeas dormiram, Ricardo e Mariana ficaram na sala conversando. Ele contou sobre como conheceu Beatriz, sobre o casamento deles, sobre como foi devastador perdê-la tão cedo.
Mariana ouviu tudo em silêncio, apenas segurando a mão dele de vez em quando para mostrar que estava ali. Você ainda se sente culpado? Ela perguntou. Por quê? Por estar aqui, por estar vivo quando ela não está. Ricardo engoliu em seco. Todo dia. Eu também me sentia assim. Achava que era injusto eu ter sobrevivido e o João não. Mas aí uma terapeuta me disse uma coisa que mudou tudo. O quê? Que honrar a memória de alguém não é morrer junto com ela. É viver a vida que essa pessoa gostaria que você vivesse. Ricardo sentiu os olhos arderem. Ele piscou rápido para afastar as lágrimas. Beatriz ia gostar de você. É mesmo? Com certeza, ela ia amar ver como você cuida das meninas, como você faz elas rirem. Mariana sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Eu queria ter tido filhos. Eu e o João tentamos por anos, mas nunca aconteceu. E agora cuidar da Clara e da Cecília é como realizar um sonho que eu achei que tinha perdido. Ricardo apertou a mão dela. Elas te amam. De verdade. Eu também amo elas. Mais do que deveria. Por que mais do que deveria? Mariana hesitou, mordendo o lábio. Porque eu sei que um dia você pode não precisar mais de mim. Pode contratar outra pessoa, ou as meninas podem crescer e não querer mais uma babá. E aí eu vou ter que ir embora e vai doer. Vai doer muito. Ricardo não sabia o que dizer. Ele não tinha pensado nisso. Não tinha considerado a possibilidade de Mariana não estar mais ali. E perceber aquilo o assustou. Eu não quero que você vá embora. Você pode mudar de ideia. Não vou. Eu prometo. Mariana olhou fundo nos olhos dele, procurando sinceridade. E deve ter encontrado porque ela assentiu devagar. Tá bom. Eu confio em você. Eles ficaram ali sentados, mãos entrelaçadas, até que o cansaço venceu e Mariana disse que precisava ir. Ricardo a levou para casa de novo, e quando ela saiu do carro, ele ficou olhando até ela entrar no prédio e desaparecer de vista. Os meses passaram e a ligação entre Ricardo e Mariana só ficou mais forte. Eles não falavam sobre o que aquilo significava. Mas ambos sabiam que era mais do que uma relação de patrão e empregada. Era uma parceria, uma cumplicidade, talvez até algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Um sábado, Ricardo decidiu levar as meninas para um parque de diversões que tinha aberto recentemente. Ele convidou Mariana para ir junto, e ela aceitou sem hesitar. Eles passaram o dia inteiro lá, subindo em brinquedos, comendo algodão doce, tirando fotos. Clara e Cecília estavam radiantes, pulando de um lugar para outro, arrastando Mariana e Ricardo pelas mãos. No final da tarde, eles se sentaram num banco perto do lago artificial para descansar. As gêmeas correram atrás dos patos, rindo e gritando. Ricardo olhou para Mariana e viu que ela estava sorrindo, mas havia lágrimas nos olhos. Você tá bem? Ela assentiu, limpando o rosto rapidamente. Tô. É só que eu nunca pensei que ia ter isso de novo. Essa sensação de família, de pertencer a algum lugar. Ricardo colocou o braço ao redor dos ombros dela, puxando-a para mais perto. Você pertence. Você sempre vai pertencer. Mariana encostou a cabeça no ombro dele, e eles ficaram assim, observando as meninas brincarem, sentindo algo que nenhum dos dois conseguia nomear, mas que estava claramente crescendo entre eles. Quando voltaram para casa, já era noite. Ricardo ajudou Mariana a dar banho nas gêmeas e colocá-las para dormir. Depois, eles desceram para a cozinha e prepararam chá, sentando à mesa e conversando baixinho. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você tem pensado em conhecer alguém? Tipo, namorar de novo? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Eu não sei. Eu tenho medo. Medo de substituir a Beatriz. Medo de não conseguir amar ninguém do mesmo jeito. Medo de magoar as meninas. E se não for substituir? E se for apenas continuar vivendo? Ricardo olhou para Mariana.
E naquele momento, algo mudou. Ele percebeu que não estava mais falando de forma hipotética. Ele estava falando sobre ela. Mariana, eu preciso te contar uma coisa. Mariana colocou a xícara de chá sobre a mesa devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o momento delicado que se formava entre eles. Ela olhou para Ricardo com atenção, notando a tensão nos ombros dele, a forma como ele apertava os dedos ao redor da própria xícara. A cozinha estava envolta numa penumbra suave, apenas a luz amarelada acima da pia iluminando parte do ambiente. Lá fora, a noite tinha esfriado e o vento fazia as folhas das árvores do jardim sussurrarem contra as janelas. Eu estou ouvindo, Mariana disse, a voz calma, mas o coração disparado. Ricardo respirou fundo, passando a mão pelo cabelo num gesto que ela já conhecia bem. Ele fazia aquilo quando estava nervoso, quando precisava ganhar tempo para organizar os pensamentos. Ela esperou, dando espaço para que ele encontrasse as palavras certas. Desde que você entrou nessa casa, tudo mudou. As meninas mudaram, eu mudei. No começo eu achei que era só gratidão. Gratidão por você ter conseguido fazer algo que ninguém mais conseguiu. Fazer as minhas filhas sorrirem de novo. Fazer elas voltarem a ser crianças. Mas com o tempo eu percebi que não era só isso. Mariana segurou a respiração, os dedos entrelaçados no colo, o corpo inteiro em alerta. Eu comecei a esperar você chegar de manhã. Comecei a voltar mais cedo do trabalho, só para ter mais tempo com você aqui. Comecei a reparar em coisas pequenas, no jeito que você canta baixinho enquanto arruma a cozinha, na forma como você ri quando a Clara faz uma pergunta engraçada, no brilho dos seus olhos quando você olha para as meninas. Ele parou, os olhos fixos nos dela, e havia uma intensidade ali que a deixou sem ar. Mariana, eu acho que eu tô me apaixonando por você. E eu não sei o que fazer com isso, porque faz tanto tempo que eu não sinto nada parecido. E eu tenho medo. Medo de estar traindo a memória da Beatriz, medo de estragar o que a gente construiu aqui, medo de te perder se isso não der certo. O silêncio que se instalou entre eles era denso, carregado de significados não ditos e emoções à flor da pele. Mariana sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido para afastar as lágrimas. Ela não queria chorar agora, não quando precisava ser forte o suficiente para dizer a verdade. Ricardo, eu também preciso te contar uma coisa. Ele ergueu a cabeça, os olhos buscando os dela com expectativa misturada com receio. Quando eu vim trabalhar aqui, eu só queria sobreviver. Sobreviver à dor de ter perdido o João. Sobreviver à solidão, sobreviver aos dias vazios em que eu acordava sem motivo nenhum para levantar da cama. Mas aí eu conheci as meninas, conheci você e de repente eu tinha motivos de novo. Mariana desviou o olhar, fitando a xícara na sua frente, juntando coragem para continuar. Eu comecei a sentir coisas que não deveria sentir. Comecei a imaginar cenários que não fazem sentido. Comecei a sonhar acordada com uma vida que nunca vai ser minha. E eu me sentia culpada por isso. Culpada por estar me apaixonando pelo meu patrão. Culpada por estar substituindo o João nos meus pensamentos. Culpada por querer algo que não tenho direito de querer. Ela finalmente ergueu os olhos e encontrou Ricardo a observando com uma expressão que mesclava surpresa e alívio. Você está dizendo que eu também me apaixonei por você, que eu acordo todo dia querendo vir trabalhar aqui não porque é meu emprego, mas porque é onde você está, que eu fico inventando desculpa para ficar até mais tarde porque não quero ir embora. Que eu sonho com você e acordo com o coração apertado porque sei que é impossível. Ricardo se levantou da cadeira num movimento brusco e deu a volta na mesa. Mariana ficou sentada, tremendo levemente, sem saber o que esperar. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos dela entre as suas. Não é impossível, Mariana. Não precisa ser. Ricardo, eu sou sua empregada. As pessoas vão falar, vão julgar,
Vão dizer que eu me aproveitei da situação, que eu manipulei você. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Eu só me importo com o que eu sinto e com o que você sente. E as meninas? Você pensou nelas? E se elas não aceitarem? E se elas acharem que eu estou tentando substituir a mãe delas? Ricardo apertou as mãos dela com mais força, os olhos fixos nos dela. As meninas te amam. Elas te amam de um jeito que eu nunca vi. E eu sei que a Beatriz ia querer que eu fosse feliz de novo. Ela nunca ia querer que eu passasse o resto da vida sozinho, preso no passado. Mariana sentiu as lágrimas finalmente transbordarem, escorrendo quentes pelo rosto. Ricardo soltou uma das mãos dela e levou a própria à bochecha dela, limpando as lágrimas com o polegar. Eu tenho tanto medo, Ricardo, medo de me machucar de novo, medo de machucar você, medo de machucar as meninas. Então a gente vai devagar. A gente não precisa decidir tudo agora. A gente só precisa ser honesto sobre o que está sentindo e ver no que isso dá. Mariana assentiu devagar, o coração ainda acelerado, mas uma sensação de alívio começando a se espalhar pelo peito. Ricardo se inclinou para a frente, aproximando o rosto do dela, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas Mariana não recuou. Ela fechou os olhos e deixou que ele a beijasse, um beijo suave, cuidadoso, cheio de perguntas não feitas e promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Ricardo apoiou a testa na dela, os olhos ainda fechados. Eu não sei como isso vai funcionar, mas eu quero tentar. Você topa? Eu topo. Eles ficaram assim por mais algum tempo, apenas sentindo a presença um do outro, até que o barulho de passinhos descalços os fez se afastar rapidamente. Clara apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentos, o cabelo todo bagunçado. Papai, eu tive sede. Ricardo se levantou rapidamente, ajeitando a roupa, e foi até a geladeira pegar água para a filha. Mariana aproveitou para limpar o rosto, tentando disfarçar os sinais de que tinha chorado. Clara bebeu a água devagar, olhando do pai para Mariana com curiosidade. Vocês estavam conversando? Tava sim, querida, mas já acabamos. Vem, vou te levar de volta para o quarto. Ricardo pegou Clara no colo e a levou de volta para a cama. Mariana aproveitou o momento sozinha para respirar fundo, processar tudo o que tinha acontecido. Ela ainda estava tremendo levemente quando Ricardo voltou para a cozinha. Ela dormiu de novo? Dormiu antes mesmo de eu colocar ela na cama. Eles se olharam e um sorriso nervoso se formou nos lábios de ambos ao mesmo tempo. Então agora o quê? Mariana perguntou. Agora a gente continua como sempre, pelo menos na frente das meninas, até a gente ter certeza de como lidar com isso. E quando a gente não estiver na frente delas? Ricardo deu alguns passos na direção dela, parando bem perto, os olhos percorrendo cada detalhe do rosto dela. Aí a gente aproveita cada segundo que tiver. Ele beijou a testa dela com delicadeza antes de dar um passo para trás. Deixa eu te levar para casa. Já está tarde. No carro, o silêncio entre eles era diferente. Não era mais aquele silêncio carregado de tensão e coisas não ditas. Era um silêncio confortável, quase íntimo. Ricardo dirigia com uma das mãos no volante e a outra segurando a mão de Mariana sobre o banco. Quando chegaram no prédio dela, ele estacionou e desligou o motor. Mariana, só mais uma coisa. Fala. Eu não quero que você sinta que precisa esconder o que está sentindo. Não de mim. Se você tiver com medo, me conta. Se você tiver com dúvida, me fala. Se você quiser parar tudo antes que fique mais complicado, eu vou entender. Mariana apertou a mão dele. E se eu não quiser parar? Então a gente segue em frente, juntos. Juntos. Ela repetiu, sorrindo pela primeira vez desde que a conversa começou. Ela saiu do carro e subiu até o apartamento com o coração mais leve do que tinha estado em meses.
Quando entrou e fechou a porta, ela encostou nela por um momento, permitindo-se sentir tudo aquilo sem culpa, sem medo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu ter esperança. Nos dias seguintes, Ricardo e Mariana mantiveram a discrição na frente das gêmeas. Mas quando estavam sozinhos, havia uma nova camada de intimidade entre eles. Olhares mais demorados, toques que duravam um pouco mais do que o necessário, sorrisos que carregavam significados secretos. As meninas não pareciam notar nada de diferente, ocupadas demais com as próprias rotinas de brincadeiras e descobertas. Uma semana depois daquela conversa na cozinha, Ricardo convidou Mariana para jantar fora. Ele pediu para a mãe dele ficar com as meninas e reservou uma mesa num restaurante pequeno e discreto, longe dos lugares que ele costumava frequentar. Mariana chegou usando um vestido verde escuro simples, mas elegante, o cabelo solto caindo sobre os ombros em ondas naturais. Ricardo ficou sem palavras quando a viu entrando no restaurante. "Você tá linda." Ela sorriu, claramente sem jeito com o elogio, as bochechas corando levemente. "Obrigada. Eu nem lembrava mais como era se arrumar para sair." Eles se sentaram numa mesa perto da janela, com vista para uma pracinha iluminada. Pediram vinho tinto, risoto de cogumelos, uma sobremesa de chocolate para dividir. Conversaram sobre tudo, desde filmes que tinham assistido recentemente, até memórias de infância que raramente compartilhavam com outras pessoas. Ricardo descobriu que Mariana tinha crescido numa cidade pequena do interior, que ela tinha 2 irmãos mais velhos que moravam longe, que ela sempre sonhou em ter uma casa com jardim grande onde pudesse plantar flores. "Por que você nunca me contou isso antes?" Ele perguntou genuinamente curioso. "Nunca surgiu, e eu sempre achei que minha vida não era interessante o suficiente para ser assunto de conversa." "É sim, tudo sobre você é interessante para mim." Mariana sorriu, mexendo no vinho com o dedo indicador distraidamente. "E você? Você sempre quis ser empresário?" Ricardo balançou a cabeça. "Na verdade, eu queria ser arquiteto. Sempre gostei de desenhar, de criar coisas. Mas meu pai tinha a empresa e era esperado que eu assumisse. Então eu fiz administração, entrei no negócio da família e aqui estou." "Você se arrepende?" "Não. Não me arrependo, porque foi isso que me deu condições de cuidar da Beatriz quando ela ficou doente, e agora de cuidar das meninas. Mas às vezes eu olho para um prédio bonito na rua e penso, como seria se eu tivesse seguido aquele caminho?" "Nunca é tarde para recomeçar." Ricardo olhou para ela com uma expressão pensativa. "Você acredita nisso mesmo? Que dá para recomeçar, não importa quantos anos já passaram?" "Acredito, senão eu não estaria aqui agora." Eles brindaram a isso, os copos tilintando suavemente, os olhos se encontrando por cima da mesa. Quando terminaram de comer, Ricardo pagou a conta e eles saíram caminhando pelas ruas tranquilas do bairro. A noite estava fresca e Mariana puxou o casaco ao redor do corpo. Ricardo percebeu e passou o braço pelos ombros dela, puxando-a para mais perto. "Melhor, muito melhor." Eles andaram em silêncio por alguns quarteirões, apenas aproveitando a companhia um do outro. Quando chegaram de volta ao carro, Ricardo abriu a porta para ela. Mas antes de entrar, Mariana se virou e o beijou. Foi um beijo diferente do primeiro, mais confiante, mais profundo, como se ela tivesse finalmente se dado permissão para sentir tudo aquilo sem reservas. "Eu queria fazer isso desde que a gente saiu do restaurante," ela confessou quando se separaram. "Eu também." No caminho de volta, eles conversaram sobre como iriam lidar com aquela nova dinâmica. Concordaram que não esconderiam das meninas por muito tempo, mas que precisavam do tempo certo para contar. Eles também decidiram que Mariana continuaria morando no apartamento dela por enquanto, até as coisas ficarem mais definidas. Quando Ricardo a deixou em casa, ele esperou até ela entrar no prédio antes de ir embora.
No caminho para casa, ele ligou o rádio e cantou junto com as músicas que tocavam, algo que não fazia havia anos. Ele se sentia leve, quase eufórico, como se tivesse finalmente recebido permissão para ser feliz de novo. Os meses seguintes foram de descobertas e ajustes. Ricardo e Mariana saíam para jantar sempre que conseguiam, deixando as meninas com a avó. Eles conversavam até tarde da noite, seja pessoalmente ou por telefone, compartilhando pensamentos, medos, sonhos. A conexão entre eles só se aprofundava a cada dia e ficava cada vez mais difícil esconder o afeto que sentiam um pelo outro. Uma tarde, enquanto Mariana estava na cozinha preparando o lanche das meninas, Clara entrou e ficou parada na porta, observando. Mariana percebeu o olhar da menina e sorriu. "Quer me ajudar, querida?" Clara se aproximou devagar, subindo no banquinho ao lado do balcão. "Tia Mariana, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Pode perguntar qualquer coisa." "Você gosta do meu pai?" Mariana quase derrubou a faca que segurava. Ela olhou para Clara, tentando decifrar a expressão da menina, mas encontrou apenas curiosidade genuína. "Claro que gosto. Seu pai é uma pessoa muito boa." "Não, eu quero dizer, você gosta dele tipo namorado." Mariana sentiu o coração disparar. Ela não esperava essa conversa tão cedo, e muito menos com Clara sem Ricardo por perto. "Por que você está perguntando isso?" Clara deu de ombros, pegando um pedaço de queijo e mastigando devagar. "Porque eu vejo como você olha para ele, e como ele olha para você. É diferente de como outras pessoas olham. É igual nos filmes que a avó assiste." Mariana puxou uma cadeira e sentou na altura da menina, segurando as mãos pequenas entre as suas. "Clara, o que você acha disso? Se eu gostasse do seu pai desse jeito?" A menina pensou por um momento, a expressão séria demais para uma criança de 5 anos. "Eu acho que seria legal. Você já cuida da gente como se fosse nossa mãe. E o papai fica mais feliz quando você está aqui. Ele até ri das piadas que você faz, e ele nunca ri de nada." Mariana sentiu os olhos arderem. "E você não acha que seria errado? Por causa da sua mãe?" Clara balançou a cabeça. "A mamãe sempre dizia que a gente tinha que ser feliz. Antes dela ficar muito doente, ela falava isso todo dia. Que não importava o que acontecesse, a gente tinha que procurar a felicidade. E eu acho que ela ia querer que o papai fosse feliz de novo." Mariana puxou Clara para um abraço apertado, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Como uma criança tão pequena podia ser tão sábia? "Obrigada, meu amor. Obrigada por ser tão incrível." "De nada. Mas você vai mesmo namorar com o meu pai?" Mariana riu através das lágrimas. "Eu não sei ainda. A gente precisa conversar sobre isso direito. Mas se acontecer, você vai ficar bem?" "Vou. E a Cecília também. Ela também gosta de você." Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Mariana contou para Ricardo sobre a conversa com Clara. Eles estavam no jardim, sentados no banco de madeira, observando as estrelas no céu claro. "Ela percebeu", Mariana disse, ainda processando tudo. "Percebeu o quê? Que tem algo entre a gente. Ela me perguntou se eu gostava de você, tipo namorado." Ricardo ficou tenso imediatamente. "E o que você disse?" "Perguntei o que ela acharia disso, e ela disse que acharia legal, que você fica mais feliz quando eu tô aqui, que a Beatriz ia querer que você fosse feliz." Ricardo ficou em silêncio por um momento, digerindo aquelas palavras. Então ele segurou a mão de Mariana. "Ela tá certa. A Beatriz ia querer isso. Ela sempre foi assim, sempre querendo que todo mundo ao redor dela fosse feliz." "Você acha que tá na hora da gente contar então? Oficializar isso?" "Eu acho, mas a gente faz juntos. A gente senta com elas e explica tudo direitinho."
No fim de semana seguinte, Ricardo e Mariana reuniram as gêmeas na sala. As meninas sentaram no sofá, olhando do pai para Mariana com curiosidade. Ricardo começou, a voz calma, mas carregada de emoção. Meninas, a gente precisa conversar com vocês sobre uma coisa importante, sobre mim e a Mariana. Clara trocou um olhar rápido com Cecília, como se já soubesse o que estava por vir. Cecília apenas esperou, abraçando o urso de pelúcia contra o peito. A Mariana não é só nossa empregada, ela se tornou uma pessoa muito especial para mim. E eu gostaria de saber se vocês ficariam bem se eu e ela fôssemos namorados. Houve um momento de silêncio. Então Clara sorriu. Eu já sabia. Ricardo piscou surpreso. Como assim você já sabia? Eu perguntei para a tia Mariana outro dia e ela não negou. Mariana riu, balançando a cabeça. Você é esperta demais para sua idade. Cecília, que tinha ficado quieta até então, finalmente falou. A voz pequena, mas firme. Você vai morar aqui com a gente? Mariana olhou para Ricardo sem saber como responder. Ele tomou a frente. A gente ainda não decidiu isso, Cecília. Mas a Mariana vai continuar vindo aqui todo dia e a gente vai passar bastante tempo juntos. Tá bom assim? Cecília pensou por um momento antes de assentir. Tá bom, mas eu queria que você morasse aqui. Aí você podia me dar boa noite todo dia. Mariana sentiu o peito apertar. Ela se ajoelhou na frente das meninas, segurando as mãos de cada uma. Eu prometo que mesmo morando em outro lugar, eu vou sempre dar boa noite para vocês. Sempre. E eu nunca vou embora sem avisar, sem me despedir direito. E você vai ser nossa nova mamãe? Clara perguntou, a expressão esperançosa. Mariana respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu nunca vou substituir a mãe de vocês. Ela sempre vai ser a mãe de vocês, e nada muda isso. Mas eu prometo cuidar de vocês, amar vocês, estar aqui sempre que precisarem. Pode ser assim? As duas meninas se jogaram nos braços de Mariana, abraçando-a com força. Ricardo observou a cena com um nó na garganta, percebendo que tinha tomado a decisão certa. Quando as gêmeas finalmente soltaram Mariana, Clara tinha uma pergunta. A gente pode contar para a vovó? Ricardo riu. Pode sim, pode contar para quem vocês quiserem. Nos meses seguintes, a vida na casa de Ricardo ganhou uma nova configuração. Mariana começou a ficar até mais tarde, jantando com eles todas as noites, ajudando com as tarefas escolares das meninas quando elas começaram a frequentar a escola. Ricardo saía do trabalho mais cedo, sempre que possível, apenas para ter mais tempo com a família. As gêmeas floresciam naquele ambiente de amor e estabilidade, tornando-se cada vez mais falantes, carinhosas e confiantes. Um sábado de manhã, 6 meses depois de terem oficializado o relacionamento, Ricardo acordou com uma ideia clara na cabeça. Ele esperou as meninas saírem para brincar no jardim com Mariana e então ligou para uma joalheria no centro da cidade. Ele tinha uma coisa importante para fazer. Naquela tarde, enquanto Mariana estava distraída, ajudando Cecília a montar um quebra-cabeça, Ricardo pegou Clara de lado e sussurrou no ouvido dela. Eu preciso da sua ajuda com uma coisa muito importante. Clara arregalou os olhos, animada com a ideia de um segredo com o pai. O que é? Eu quero pedir a Mariana em casamento, mas eu preciso que você e a Cecília me ajudem a escolher o anel. Pode ser? Clara bateu palmas, tentando controlar a animação para não chamar a atenção de Mariana. Pode. A gente vai agora? Daqui a pouco. Vou inventar uma desculpa para sair com vocês duas. Meia hora depois, Ricardo disse que ia levar as meninas para tomar sorvete e voltava logo. Mariana achou estranho, porque elas tinham acabado de lanchar, mas não questionou. No carro, as gêmeas não conseguiam parar de falar, animadas com a missão. Tem que ser bem bonito, Cecília disse, séria. A tia Mariana merece um anel bem bonito.
Com certeza, Ricardo concordou. Na joalheria, as meninas levaram a missão a sério. Elas pediram para ver vários modelos, analisando cada detalhe, discutindo entre elas qual era o mais bonito. Finalmente, Clara apontou para um anel de ouro branco com um diamante solitário delicado. Esse é perfeito. Cecília concordou imediatamente. E Ricardo teve que admitir que as filhas tinham bom gosto. Ele comprou o anel e pediu para embrulharem numa caixinha de veludo azul marinho. "Quando você vai pedir?" Clara perguntou no caminho de volta. "Eu ainda não sei. Precisa ser num momento especial." "Hoje é especial", Cecília apontou. "Todo dia com a tia Mariana é especial." Ricardo sorriu, percebendo que a filha tinha razão. Ele não precisava de uma data específica ou uma ocasião grandiosa. Ele só precisava do momento certo. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Ricardo e Mariana estavam no jardim, sentados no mesmo banco onde tinham tido tantas conversas importantes. A noite estava clara, as estrelas brilhando intensamente no céu. Ricardo sentia o peso da caixinha no bolso, o coração batendo mais rápido do que o normal. "Mariana, eu preciso te fazer uma pergunta." Ela virou para ele, percebendo algo diferente no tom de voz dele. "Pode perguntar." Ricardo respirou fundo, tirando a caixinha do bolso e abrindo devagar. O diamante captou a luz da lua, brilhando suavemente. Mariana levou a mão à boca, os olhos arregalados. "Ricardo, eu sei que a gente tá junto faz só alguns meses. Eu sei que ainda tem muita coisa que a gente precisa descobrir um sobre o outro. Mas eu também sei que eu não quero passar um dia sequer da minha vida sem você. Você trouxe luz de volta para essa casa. Você devolveu a alegria para as minhas filhas. Você me fez acreditar que é possível amar de novo sem apagar o passado. Mariana, você aceita casar comigo?" Mariana estava chorando abertamente agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem controle. Ela olhou para o anel, depois para Ricardo, depois para a casa onde as meninas dormiam. "Eu tenho tanto medo, Ricardo. Medo de não ser boa o suficiente, medo de decepcionar você, medo de não conseguir ser a mãe que as meninas merecem." "Você já é tudo isso e mais. Você sempre foi." Mariana estendeu a mão trêmula e Ricardo deslizou o anel no dedo dela. Ele se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. "Então sim, eu aceito. Eu aceito casar com você." Ricardo a puxou para um abraço apertado, sentindo o alívio e a felicidade tomarem conta de todo o corpo. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas se abraçando, até que Mariana se afastou um pouco para olhar melhor o anel. "É lindo. Onde você conseguiu?" "As meninas me ajudaram a escolher." Mariana riu através das lágrimas. "Elas sabiam?" A Clara desconfiava de alguma coisa. "Eu só confirmei e pedi ajuda." "Elas são perfeitas. Você é perfeito. Tudo isso é perfeito demais para ser real." "Mas é real e vai continuar sendo." Eles marcaram o casamento para 6 meses depois. Tempo suficiente para organizar tudo sem pressa, mas sem esperar demais. Decidiram por uma cerimônia pequena, apenas família próxima e os amigos mais chegados. As gêmeas seriam as daminhas e Mariana já estava animada escolhendo os vestidos delas. 2 semanas antes do casamento, Mariana finalmente se mudou oficialmente para a casa de Ricardo. Ela trouxe suas poucas coisas, organizando tudo no quarto que agora seria deles. As meninas ajudaram a arrumar, carregando caixas leves, sugerindo onde cada coisa deveria ficar. Quando tudo estava no lugar, Mariana ficou parada no meio do quarto, olhando ao redor com uma sensação de pertencimento que não sentia havia anos. "Bem-vinda para casa", Ricardo disse, aparecendo na porta. Mariana se virou e caminhou até ele, jogando os braços ao redor do pescoço. "Obrigada por me deixar fazer parte disso. Parte da sua vida, parte da vida delas. Você sempre foi parte, desde aquele primeiro dia no jardim."
No dia do casamento, Mariana acordou na casa da mãe dela, seguindo a tradição de não ver o noivo antes da cerimônia. Ela se arrumou com cuidado, usando um vestido branco simples de renda, com mangas longas e cauda curta. O cabelo foi preso num coque baixo, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. A única joia que usou foi um colar de pérolas que tinha pertencido à avó. A cerimônia foi realizada num salão de festas pequeno, decorado com flores brancas e velas. Ricardo esperava no altar, vestindo um terno azul marinho, as mãos cruzadas na frente do corpo. Quando Mariana apareceu no início do corredor, acompanhada pelo pai, ele sentiu os olhos encherem de lágrimas. Clara e Cecília caminharam na frente de Mariana, jogando pétalas de rosas no chão, usando vestidos rosa claro idênticos. Quando Mariana chegou ao altar, o pai dela colocou a mão dela na de Ricardo e disse baixinho: "Cuida bem da minha menina." "Sempre vou cuidar", Ricardo prometeu. A cerimônia foi rápida, mas emocionante. Eles trocaram votos que tinham escrito palavras sinceras sobre amor, perda, recomeço e família. Quando o celebrante finalmente disse que Ricardo poderia beijar a noiva, ele puxou Mariana para perto e a beijou com toda a ternura que sentia, selando a união deles sob os olhares emocionados dos convidados. A festa foi animada, com comida boa, música ao vivo e muita dança. As gêmeas passaram a noite inteira correndo de um lado para o outro, arrastando Mariana e Ricardo para a pista sempre que uma música empolgante tocava. No final da noite, quando os últimos convidados foram embora, a família voltou para casa junta. Ricardo carregou Mariana pela porta, seguindo a tradição, fazendo as meninas rirem. Eles colocaram Clara e Cecília para dormir, cada uma segurando um pedaço do véu de Mariana como lembrança. Quando finalmente ficaram sozinhos no quarto, exaustos mas felizes, eles se deitaram na cama ainda com as roupas de casamento. "A gente conseguiu", Mariana sussurrou. "Conseguimos. E agora começa de verdade." "Começa o quê?" "Nossa vida, nossa família, tudo." Os primeiros anos de casamento foram de adaptação e crescimento. Mariana assumiu oficialmente o papel de mãe das gêmeas, e elas começaram a chamá-la de mãe naturalmente, sem que ninguém pedisse ou forçasse. Ricardo conseguiu equilibrar melhor o trabalho e a vida pessoal, passando mais tempo em casa. Eles viajaram juntos, criaram tradições, comemoraram aniversários e feriados com alegria. 2 anos e meio após o casamento, numa manhã de terça-feira, Mariana acordou sentindo um enjoo estranho. Ela correu para o banheiro e vomitou, acordando Ricardo no processo. Ele apareceu na porta do banheiro preocupado. "Você tá bem? Quer que eu chame um médico?" Mariana lavou o rosto e olhou para o próprio reflexo no espelho. De repente, uma possibilidade atravessou sua mente. Uma possibilidade que ela tinha abandonado há anos. "Ricardo, eu preciso fazer um teste." "Teste de quê?" "De gravidez." O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Ricardo ficou paralisado por um segundo, processando a informação. "Mas você não tinha dito que seria difícil? Que os médicos tinham falado que suas chances eram baixas?" São, mas isso não significa impossível." Eles esperaram as meninas saírem para a escola e então foram juntos até a farmácia. Compraram 4 testes diferentes, querendo ter certeza absoluta. De volta em casa, Mariana trancou-se no banheiro enquanto Ricardo esperava do lado de fora, andando de um lado para o outro. Quando Mariana saiu, ela estava segurando os 4 testes na mão, o rosto molhado de lágrimas. Positivo, todos eles. Ricardo ficou sem reação por um momento. Então, ele a pegou no colo e girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. "A gente vai ter um bebê! A gente vai ter um bebê!" Mariana ria e chorava junto, agarrada ao pescoço dele, mal acreditando que aquilo estava realmente acontecendo.
Ela tinha achado que essa chance tinha passado para sempre, que nunca teria um filho biológico. Mas ali estava, crescendo dentro dela, um milagre inesperado. Como a gente vai contar para as meninas? Ela perguntou quando Ricardo a colocou de volta no chão. A gente pensa em algo especial. Elas merecem descobrir de um jeito especial. Naquela noite, depois do jantar, Ricardo e Mariana sentaram com Clara e Cecília, agora com 8 anos, na sala. As meninas perceberam que algo diferente estava acontecendo pela expressão dos pais. A gente tem uma notícia, Ricardo começou, segurando a mão de Mariana. Uma notícia muito importante. Vocês vão viajar? Clara chutou. Não, é maior que isso. Vão comprar um cachorro? Cecília tentou, esperançosa. Mariana riu, limpando as lágrimas que já começavam a se formar. Melhor que cachorro, vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha. A gente ainda não sabe. As duas meninas ficaram em silêncio por um segundo, processando. Então Clara gritou. Sério? Sério mesmo? Sério mesmo. As gêmeas pularam do sofá e se jogaram em cima de Mariana e Ricardo, abraçando com força, gritando de alegria. Cecília começou a fazer milhões de perguntas sobre quando o bebê ia nascer, se ia ser menino ou menina, como ia ser o nome. Clara já estava planejando como ia ensinar tudo para o irmão mais novo. Eu vou ser a melhor irmã mais velha do mundo, ela declarou séria. Vocês duas vão ser, Mariana garantiu, beijando a testa de cada uma. A gravidez foi tranquila. Mariana teve enjoos apenas no primeiro trimestre, mas depois se sentiu bem. Ricardo se tornou ainda mais protetor, insistindo que ela descansasse, que não fizesse esforço, que comesse direito. As gêmeas se transformaram em assistentes dedicadas, ajudando a montar o quarto do bebê, escolhendo roupinhas, decorando as paredes com desenhos coloridos. Numa tarde, enquanto organizavam o berço, Clara perguntou: Mãe, como a gente vai chamar o bebê? Era a primeira vez que Clara chamava Mariana de mãe, sem hesitação, sem pensar antes. Mariana sentiu o peito apertar de emoção. A gente ainda não decidiu, querida. Tem alguma sugestão? Se for menina, podia ser Júlia, e se for menino, podia ser João. Mariana e Ricardo trocaram um olhar carregado de significado. João tinha sido o nome do primeiro marido de Mariana, o homem que ela tinha amado antes de Ricardo. Ela nunca tinha falado muito sobre ele para as meninas, apenas mencionado que tinha sido casada antes. Por que João? Mariana perguntou, a voz embargada. Porque você disse uma vez que era o nome de alguém muito importante para você. Alguém que foi embora. E eu achei que seria legal homenagear ele. Mariana abraçou Clara com força, chorando abertamente agora. Ricardo colocou a mão no ombro da filha, também emocionado. Acho que João é um nome perfeito, ele disse. 9 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Mariana entrou em trabalho de parto. Ricardo a levou para o hospital, enquanto a mãe dele ficava com as gêmeas. O parto durou quase 10 horas, longas e exaustivas. Ricardo ficou ao lado de Mariana o tempo todo, segurando a mão dela, enxugando o suor da testa, sussurrando palavras de encorajamento. Você está indo muito bem. Só mais um pouco. Eu tô aqui. Quando finalmente o choro do bebê ecoou pela sala, Mariana desabou de cansaço e alívio. A médica colocou o recém-nascido no peito dela, um menino pequeno e rosado, os olhinhos fechados, as mãozinhas cerradas. É um menino saudável, a médica anunciou sorrindo. Ricardo estava chorando sem se importar em esconder, beijando a testa de Mariana, olhando para o filho com uma mistura de amor e admiração. Ele é perfeito, ele é nosso. Eles oficializaram o nome João ainda no hospital. Quando as gêmeas vieram conhecer o irmão algumas horas depois, elas ficaram paralisadas de emoção. Clara pediu para segurar ele primeiro, sentando na cadeira ao lado da cama com Mariana, supervisionando cada movimento. Cecília esperou a vez com ansiedade.
E quando finalmente pegou o bebê nos braços, ela olhou para ele com uma expressão de puro amor. Oi, João. Eu sou sua irmã mais velha. A gente vai cuidar muito bem de você. Mariana e Ricardo trocaram um olhar molhado de lágrimas, percebendo que a família estava finalmente completa. Eram 5 agora, unidos não apenas por sangue, mas por escolhas conscientes, por amor construído dia após dia, por superação compartilhada. Os meses seguintes foram de ajustes e descobertas. João era um bebê calmo, que chorava pouco e dormia bem. As gêmeas assumiram o papel de irmãs mais velhas com seriedade, ajudando com as trocas de fralda, ninando quando ele chorava, fazendo caretas para arrancar sorrisos. Ricardo se dividiu entre o trabalho e a casa, mas sempre priorizando estar presente nos momentos importantes. Quando João completou 6 meses, a família fez uma viagem para a praia, algo que vinham planejando havia tempos. Eles alugaram uma casa na beira-mar, passaram uma semana inteira brincando na areia, nadando nas ondas, comendo peixe fresco. As gêmeas ensinaram João a sentir a areia entre os dedinhos, e ele gargalhou de um jeito que fez todos rirem junto. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Ricardo e Mariana saíram para caminhar na praia. A lua cheia iluminava o mar, e o som das ondas criava uma trilha sonora perfeita. Eles andaram de mãos dadas, em silêncio, apenas apreciando o momento. Você lembra daquele dia no jardim? Mariana perguntou de repente. Qual dia? O primeiro, quando você chegou e me viu brincando com as meninas. Lembro como se fosse ontem. Você acha que naquele dia você imaginava que a gente chegaria até aqui? Ricardo parou de andar e virou para ela, segurando o rosto dela entre as mãos. Não, eu não imaginava nada além da dor que eu estava sentindo. Eu não conseguia ver um futuro. Mas você mudou isso. Você me mostrou que era possível reconstruir, que era possível amar de novo, que era possível ser feliz mesmo depois de perder tudo. Mariana se apoiou nele, a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater num ritmo constante e reconfortante. Eu também não imaginava. Eu só queria sobreviver mais um dia. Mas aí eu conheci você e as meninas. E de repente eu tinha motivos para acordar de novo. Eles ficaram abraçados ali por um tempo até o frio da noite começar a apertar. Quando voltaram para a casa, encontraram as 3 crianças dormindo na mesma cama, amontoadas. João no meio, protegido pelas irmãs. Ricardo e Mariana ficaram parados na porta, observando aquela cena. A gente fez isso, Ricardo sussurrou. A gente construiu isso. A gente construiu juntos. Os anos passaram rápido. Clara e Cecília cresceram, se tornaram adolescentes, cada uma desenvolvendo personalidades únicas, mas mantendo a ligação especial de gêmeas. João se revelou uma criança curiosa e falante, sempre fazendo perguntas, sempre querendo entender como tudo funcionava. Ricardo finalmente realizou o sonho antigo de estudar arquitetura, fazendo um curso aos fins de semana e começando a desenhar projetos como hobby. Mariana voltou a estudar também, fazendo uma faculdade de pedagogia à distância, sonhando em trabalhar com crianças de forma mais profissional. Quando Clara completou 18 anos, ela organizou uma festa em casa. Estava toda a família reunida, amigos da escola, alguns vizinhos. No meio da festa, Clara pediu a atenção de todos e fez um discurso emocionado. Eu queria agradecer todo mundo por ter vindo, mas principalmente eu queria agradecer minha família. Meu pai, que sempre foi meu exemplo de força. Minha irmã Cecília, que é minha melhor amiga. Meu irmão João, que é o mais chato, mas também o mais fofo. João fez uma careta e todos riram. E a minha mãe Mariana, que entrou na minha vida quando eu mais precisava e nunca mais saiu. Ela não me deu à luz, mas ela me criou. Ela me amou quando eu era uma criança difícil e assustada. Ela teve paciência quando eu testava os limites. Ela sempre esteve aqui, em cada momento importante, em cada conquista e em cada derrota. Mãe,
Obrigada por ter escolhido amar a gente. Obrigada por ter ficado. Mariana estava chorando abertamente, as mãos no rosto tentando conter a emoção. Clara atravessou a sala e a abraçou com força. E logo Cecília e João se juntaram, criando um abraço coletivo. Ricardo ficou de fora por um segundo, apenas observando, até que Mariana estendeu a mão e o puxou para dentro do abraço. Você também, amor. Nada disso existiria sem você. A festa continuou até tarde, mas aquele momento ficou gravado na memória de todos como um dos mais especiais. Quando finalmente a casa voltou ao silêncio e as crianças foram dormir, Ricardo e Mariana se sentaram no jardim, no mesmo banco onde tinham compartilhado tantas conversas importantes ao longo dos anos. 15 anos, Ricardo disse olhando para as estrelas. 15 anos desde aquele dia. Você se arrepende de alguma coisa? Mariana pensou por um momento antes de responder. Não, nem um segundo. E você? Nunca. Você foi a melhor coisa que aconteceu para mim depois da Beatriz. Você me salvou quando eu nem sabia que precisava ser salvo. E você me deu uma família quando eu achei que nunca mais teria uma. Me deu filhos, me deu um lar, me deu motivos para viver de novo. Ricardo puxou ela para mais perto, beijando o topo da cabeça dela. A gente fez uma vida boa juntos, não fez? A melhor vida possível. Eles ficaram assim até o sono começar a pesar, então subiram para o quarto de mãos dadas. Antes de dormir, Mariana olhou pela janela para o jardim lá embaixo, iluminado pela luz da lua, e conseguiu ver perfeitamente o lugar onde tudo tinha começado. O lugar onde Ricardo a tinha encontrado brincando com as gêmeas, onde ele tinha descoberto que era possível sentir algo de novo. Obrigada. Ela sussurrou para o universo, para o destino, para qualquer força que tinha conspirado para trazer ela e Ricardo juntos. Pelo quê? Ricardo perguntou, já meio adormecido. Por ter me deixado encontrar você naquele jardim, por ter me dado essa vida, por ter me mostrado que o amor pode aparecer nos lugares mais inesperados, quando a gente menos espera, e transformar tudo. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.